Eu convido a todos a viajarem comigo através do tempo, pois há muitos anos Iemanjá me salvou e me deu a missão de nunca deixar essas histórias serem esquecidas. No início de tudo, havia o espaço infinito, e lá vivia o Deus Supremo, Olodumaré. Os homens vão para a roça colher e plantar milho, feijão, arroz, fava, algodão, coentro, cebolinho, tomate, pimentão, girimum, batata doce, inhame, macaxeira, laranja, abacaxi, banana. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao módulo 3 do Cinema Negro na Escola. Essa que é a 5ª edição do Laboratório Vagalume, que é o projeto de formação docente do Programa de Alfabetização Audiovisual, que há 12 anos desenvolve ações que buscam aproximar o cinema e a educação. O Programa de Alfabetização Audiovisual é realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Faculdade de Educação, e pela Prefeitura de Porto Alegre, através da Cinemateca Capitólio, Secretaria de Cultura, e é financiado pela Secretaria de Diversidade Cultural do Ministério do Turismo. O Cinema Negro na Escola foi criado com o objetivo de responder, nesse contexto de isolamento social, às necessidades de professores e professoras que desenvolvem projetos com audiovisual na escola, como ampliação de repertório e formação docente. Foi feita uma seleção de curta-metragens pensados para todas as etapas de escolaridade, divididas em módulos. Os filmes são acompanhados por debates que disponibilizamos aqui em nosso canal do YouTube. Os debates do módulo 1 e 2 já estão no ar. A equipe atual do Programa de Alfabetização Audiovisual é formada por Gabriel de Andrade Junqueira Filho, coordenador e professor da FACED, da Faculdade de Educação, a Maria Angélica dos Santos, coordenadora do Programa de Alfabetização Audiovisual, o Marcos Melo, que é programador dos filmes do Cinema Negro na Escola, eu, Laura Galli, produtora do Programa de Alfabetização Audiovisual, e a Tereza Cis Brasil, na captação e edição de imagens. E agora eu vou passar para a Tereza, então, que vai fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje. Boa tarde, nós temos hoje, então, 3 filmes e estamos aqui com os diretores representantes dos 3 filmes. Nós temos a Jamile Coelho, que é diretora do Orumaiê, A Criação do Mundo. Ela é bacharela em cinema pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e premiada nacional e internacionalmente, e especialista em stop motion. A Chia Belotto, diretora do curta Fazenda Rosa, é cineasta por formação e desde 2010 trabalha no mercado audiovisual como diretora de arte, ilustradora e oficineira. E por fim, temos o Reinaldo Santana, diretor de Histórias de Iaiá, historiador, diretor de teatro, escritor e ex-conselheiro de Políticas da Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Vou passar agora a palavra para o Gabriel de Andrade Junqueira Filho, nosso coordenador, que vai dar início aos trabalhos. Então, assim, a gente está muito feliz que vocês aceitaram estar com a gente nesse projeto, em mais essa ação do programa, em tempos tão difíceis assim, em que a gente fica conversando, consultando todo mundo, né, sobre o que a gente vai fazer. E a gente está muito contente de levar para as escolas esse cruzamento entre o cinema e a educação. E a gente vê nas formações de vocês o cinema, a animação, a relação com as artes, a ilustração, as oficinas todas, né? Enfim, a gente que está aqui no Sul ainda, é lindo de ver mais para cima os outros olhares para o Brasil e para as coisas todas, né? O jeito como vocês enxergam as coisas é diferente do jeito como a gente enxerga aqui, como em São Paulo enxergam as coisas. E, enfim, Bom, eu estou louco para falar, mas eu quero ouvir o Marcos, então, né? Na verdade, assim, eu fazer uma breve introdução, né, do que nos levou a oferecer essa programação, né, para os professores da nossa rede pública, né, de ensino aqui em Porto Alegre, né? Ele foi pensado para esses professores, para responder a uma demanda deles, né? Agora em tempos de pandemia e que as aulas foram interrompidas e
e eles estão se sentindo muito solitários, né? Não houve um plano orquestrado, né, entre o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais de educação para resolver essa questão. Então, a gente está, né, realmente num momento muito complicado. E aí a gente começou a conversar, fizemos várias reuniões e tal, e pensar que programa a gente poderia oferecer para esses professores, né? E junto com a situação da pandemia, né, que está nos forçando a ficar, pelo menos as pessoas que podem, né, a ficar em casa, né, desde meados de março desse ano, né, o grande tema que se apresentou para nós, a grande questão, né, foi um crescimento, né, diário de casos extremamente violentos envolvendo racismo, né? Tanto internacionalmente, né, que a gente teve a morte do George Floyd nos Estados Unidos, que provocou, né, uma onda de protestos que até então a gente não tinha visto, né, nessa dimensão. Bom, e a gente teve 2 casos no Brasil que foram muito traumáticos, assim, né, e que ocuparam aí a cobertura jornalística e deixou todo mundo muito indignado, né, que foram o fuzilamento, né, daquele adolescente no Rio de Janeiro que estava em casa estudando com os amigos e foi fuzilado pela polícia numa ação desastrada, como costumam ser essas ações, né, contra a população negra, né. E o caso lá no Recife, né, daquela criança que foi deixada, né, num elevador, né, e teve aquela consequência trágica que deixou todo mundo completamente abismado. Então, a gente começou a ver que seria interessante, então, a gente propor, né, um programa para as diferentes faixas etárias com as quais a gente trabalha no programa, né, de alfabetização audiovisual, que falasse e desse voz a artistas, né, negros e protagonistas negros e trouxesse essa questão para a escola, assim, né, um protagonismo total, assim, até porque o programa sempre trabalhou com esses temas, né, mas a gente achou importante nesse momento, né, a gente propor um protagonismo completo para essa discussão, oportunizando aos professores que participam do programa, né, o contato com filmes que têm uma dificuldade de circular e de serem conhecidos por pessoas que não são do meio, né, então a gente fez toda uma pesquisa, uma busca, né, de filmes, vimos muitos filmes, né, para chegar a essa programação final aí, né, que a gente está oferecendo para os professores, né, na esperança de que eles vão trabalhar esses filmes depois com os seus alunos. Então, assim, esse pedido, né, de conteúdo de qualidade, né, de conteúdos diferentes que eles não têm acesso, normalmente que eles não sabem onde encontrar, como procurar, a gente está oferecendo isso para eles, né, junto com essa conversa com os realizadores, que é uma coisa que a gente até então não tinha feito. E uma outra coisa que a gente queria, quando a gente montou esses programas, era fugir daqueles filmes que trabalham com a questão da violência na favela, do tráfico, a violência extrema. Não, a gente queria, né, dar protagonismo para artistas negros que apresentam, né, protagonistas negros, artistas negros. Então a gente tem vários curtas que tem como protagonistas artistas, né, que resgatem essas histórias riquíssimas, né, do imaginário da mitologia africana, né, e a gente deu a sorte de encontrar os filmes de vocês, né. Bom, então a ideia foi essa, né, propor esse cardápio de filmes, né, apresentar esse universo tão rico, esse universo cultural tão rico. Eu acho que esse conjunto de filmes que a gente está trabalhando, especialmente nesse programa para as crianças menores, que são todos filmes de animação, né, são filmes que realmente apresentam, né,
um universo que as crianças aqui nas nossas escolas não têm acesso, né? E a gente acha que a gente tem que dar acesso, né, a esses trabalhos, né? O filme da Chia, né, que apresenta esse poeta, esse compositor que é maravilhoso e que infelizmente está tão pouco conhecido nacionalmente, né? Ele fica restrito, né, a Pernambuco, né? Ao contrário do irmão dele, né, que é o Naná Vasconcelos, que teve uma carreira, né, super conhecida e tal, e a forma como a Chia se apropria desse universo da obra, né, do Erasmo Vasconcelos é realmente belíssimo, e a gente acha que as crianças, os professores, ao terem contato com isso, vão se interessar em saber mais sobre esse artista, trabalhar com as suas músicas, os seus poemas, né? Então, acho que vai ser muito bacana. E os filmes da Jamile, né? E da Cíntia, e o filme do Reinaldo, trazem essa riquíssima apropriação das mitologias africanas e usando, né, a técnica do stop motion. São trabalhos de animação primorosos e a gente está muito feliz assim de ter encontrado os filmes de vocês e saber que esses filmes existem e que a gente está podendo apresentar esses filmes para os nossos professores e na esperança, né, acreditando que os professores vão levar os filmes para os alunos. Então, acho que essa foi a intenção, a nossa intenção ao preparar esse programa, estar oferecendo esse programa, né? Acho que para começo de conversa seria isso. Então, eu acho que seria bacana vocês contarem vocês mesmos um pouco dos processos de criação de vocês e os links que a gente faz com as crianças, com a educação infantil, com o cinema. Tudo bom, gente? Oi, Chia. Um salve desde Olinda, Pernambuco. Todo mundo aqui dentro de casa ainda também. Eu gosto de me apresentar e dizer que eu sou uma animadora, né? O meu trabalho realmente, eu encontrei no mundo da animação o meu lugar de conforto. E normalmente a animação ela pode ser uma técnica muito cara, muito dispendiosa, porque são muitas horas de trabalho, você precisa de software, você precisa, enfim. E eu encontrei dentro do stop motion com recortes, que é o que eu utilizo, recortes de revista, recortes de livro, uma forma muito acessível e mais barata de fazer animação. Quando a gente dá cursos de formação, é impressionante como as pessoas se descobrem através dessa técnica, porque normalmente as pessoas pensam que para fazer animação você tem que saber desenhar. E não é verdade, né? O que eu sempre digo sobre animação é que todo cinema é animação. As pessoas falam, tem cinema e tem animação? Não, todo cinema é animação, né? Que é a coisa dos 24 frames por segundo. Aí, através do movimento, você tem o cinema, o que a gente chama o live action, que é cinema com pessoas reais. Que mais? O Fazenda Rosa é o meu xodó da minha vida. É realmente o meu xodó. Ele foi um curta-metragem feito com muito pouco dinheiro para a época, com uma equipe muito reduzida, de 5 pessoas. A gente não tinha muito equipamento e a gente acabou fazendo várias gambiarras para que o Fazenda Rosa acontecesse. A gente fotografou todos os planos com uma arara de roupa. A gente conseguiu uma gambiarra de colocar a câmera numa arara, porque a gente não tinha um tripé na altura. Enfim, foi um projeto muito bonito para a própria equipe. Erasto Vasconcelos, que é o autor da obra, é um grande compositor, músico e poeta daqui. Ele é pouco conhecido fora daqui, mas aqui ele é bastante conhecido. Infelizmente ele já faleceu, mas a gente teve tempo de conviver bastante com ele. E eu acho o Fazenda Rosa, eu digo que ele é o meu xodó, porque nunca nenhum outro trabalho me trouxe tanto retorno
das pessoas, do público, como Fazenda Rosa. Ele toca num lugar das pessoas, daquilo da casa do interior, das árvores, toca num lugar muito sensível das pessoas. O cinema, às vezes, ele pode ser um pouco cruel com quem faz cinema, porque você fica atrás da câmera e o seu contato com o público vem, às vezes, através de festivais de cinema, e aí, com a pandemia, a gente foi privado desse contato, né? E, então, o Fazenda Rosa foi muito importante por isso, para mim, porque ele trouxe muita gente. Muita gente conheceu a Fazenda Rosa e me escreveu, as pessoas me abordavam assim de formas muito carinhosas, e é o meu xodó, realmente. Então, primeiro registrar, gente, que Pernambuco, eu acho que é a minha formação, assim, eu acho que Recife tem um papel fundamental na minha trajetória, que não está no currículo, né, que é esse lugar mesmo. Tem um festival chamado Brasil Stop Motion, né, que acontece no cinema, que é incrível, né, um dos únicos cinemas de rua do Recife, né, e aí todo o nosso processo de formação acontece a partir desse festival, a partir de 2011, né. A gente começa, na época da faculdade, eu fazia a federal daqui, não tem, animação aqui a gente não tem nenhum tipo de formação, né? Stop motion, então, a galera acha meio que a gente é ET, sabe? O que é que vocês estão fazendo da vida? E durante muito tempo eu tive que explicar para minha mãe que eu não estava brincando de boneco, sabe? Tipo, isso é muito viagem. Mas também tem essa coisa, né? Eu sou de uma geração que fui formada através da Sessão da Tarde, né, e através do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu acho que são duas minhas principais referências, assim, para saber onde eu estou hoje. Eu lembro que eu assistia com 10 anos Fuga das Galinhas e falava para minha mãe assim, cara, é isso que eu quero fazer quando crescer. E eu percebo o papel do cinema. Eu acho que o cinema tem um papel fundamental na formação das pessoas, e principalmente nas crianças, né? O desejo de construir novos universos. E nesse processo de busca de representatividade, né, eu e a Cíntia somos diretoras, a gente não se via nas telas. Enquanto mulheres negras, a gente não tem uma participação efetiva e representativa dentro do cinema, né, e no cinema de animação também. Então a gente criou Orum Aie, a criação do mundo, com o roteiro do Tiago Bezerra. E aí Orum, eu digo que é um divisor de águas, né? Foi quando a gente começou, né, minha trajetória começa a partir do Orum Aie, e ele, tipo, tudo se desdobrou a partir daí. A gente abriu uma escola de formação em animação aqui na Bahia. A gente, agora Orum, a gente está fazendo o desenvolvimento da série do Orum, né? A gente é muito procurado por professores. Orum está em 5 livros didáticos, eu acho que está entrando no 6º agora, justamente nesse gancho da Lei 10.639, que a gente tem uma carência, né, de ferramentas de combate ao racismo e intolerância religiosa, e eu percebi assim, tipo, que nós fomos instrumentos, né, para uma narrativa que ela perpassa, né, depois de 5 anos do filme, a gente ainda fala sobre ele, né, a gente chega nos lugares, a galera quer saber dessa narrativa, né? É meu xodó, vocês veem aqui atrás, os bonecos eles estão todos aqui, né? Tem uma questão de carinho muito forte, e desse lugar mesmo, assim. Eu lembro que quando a gente fazia Orum, né, a gente teve uma equipe grande na pré, depois ficamos 5 pessoas na produção, e a gente ia para o set e se sentia tipo nesse universo mágico. Era como se a gente adentrasse um Castelo Rá-Tim-Bum da vida, sabe? Com estar dentro dos bastidores também. Então, assim, tipo, é uma narrativa que ela é por camadas. Até hoje, se a gente buscar camadas, a gente vai conseguir encontrar essas camadas. E isso é muito forte, sabe? Tem coisas que eu às vezes gosto muito de ouvir o que as pessoas acham do que a gente fez. Acho que Chia também tem essa... Que às vezes as pessoas veem coisas que a gente nem tinha noção, né? De como a gente constrói, né? E aí eu acredito também que eu venho desse lugar do processo de ancestralidade muito forte, né? Por estar na Bahia, né? Por ter toda essa referência e deferência também ao candomblé, né? Isso é muito importante. A questão dessa valorização das matrizes afro-brasileiras.
E hoje a gente tem uma produtora completamente voltada, né, à valorização das culturas identitárias. A gente tem, tipo, além de projetos de animação, que para além do Orunhaê, a gente tem documentários completamente voltados à questão desse registro dessa memória ancestral, né? Infelizmente, nesse meio tempo, né, esse ano estranho, que é 2020, a gente perdeu muito dos nossos e a gente tem feito um trabalho de registro mesmo, que, como dizia a mãe Estela de Oxóssi, o que não se registra, o tempo e o vento levam. Obrigado, Jamile. Obrigado. Reinaldo, então é você agora. Pelo visto, eu sou mais dinossauro aí, né? Eu começo a fazer cinema em 1979, né? Assim, fazendo em Super 8 ainda tinha toda uma relação com o cinema. Fui aluno de Glauber Rocha, assim, tem uma relação com a animação. Eu sou do National Kid, eu sou ainda do Super Dínamo, Barbapapa, assim, ainda num universo antes da Jamile e a Chia nascer. Assim, essa construção do universo da animação me vem muito com quadrinho, né? O quadrinho é algo que sempre foi um elemento muito forte na minha vida, né? E quando eu vou para o cinema, eu tenho a possibilidade de fazer o curso de cinema, materializar alguns movimentos que eu pensava. E, ao mesmo tempo, eu fazia um teatro amador no Rio de Janeiro, porque, como eu sou do Rio, muito o teatro comunitário. Era um teatro muito de subúrbio, onde eu conseguia trabalhar num cinema que nos cedia o espaço para fazer espetáculo. E aquilo ali era um lugar que, ao mesmo tempo, encaixava todos os sonhos, né? Você construiu o teu cinema ao vivo, né? Assim, Agora, quando o cinema você percebe que você não consegue produzir tantas obras, você vai para um outro caminho. Você mergulha no teatro, na pesquisa, na antropologia, que foi o meu mestrado. E eu tive em Serra Leoa fazendo um trabalho de alfabetização em método Paulo Freire. E quando eu estou no final do processo, uma família, uma das pessoas alfabetizadas me chama porque a família ia me dar um presente. Bom, eu sou ocidental, sou americano, né? Nós somos americanos, somos afro-americanos. Então você já começa a achar que você vai receber um presente material. Quando eu cheguei lá, havia toda uma festa, uma comida, e eu levei comida, porque quem é criado dentro da Casa de Santo sabe que você tem que compartilhar. Então você vai compartilhando, até que uma senhorinha me chama no canto. Ela me conta uma história de uma personagem que era um domínio público, já que eu tinha salvo uma aldeia inteira. Era a única pessoa alfabetizada, era essa neta dela, que poderia ler os boletos para que as pessoas pudessem receber as suas aposentadorias e seu auxílio governamental e que a cooperativa poderia pegar dinheiro emprestado no banco. Aí ela me contou a história de Yaya. Foi uma história que impregnou minha vida, né? Assim, quando conta a história, quem já viu o filme sabe que tem toda uma força nesse processo de extermínio da mulher e toda aquela questão. Eu venho tocado com isso. Estávamos no processo de identidade da 10.639, eu estava no grupo de discussão e construção da lei, eu fico preocupado como é que eu vou contar essa história, como é que encaixa esse processo. Se fosse fazer um espetáculo, não dava, eram 5 horas de espetáculo, seria uma grande ópera. Eu comecei até a compor as músicas e aquela maluquice de diretor de ópera, de diretor de teatro, já pensar elenco, aquelas coisas todas. Depois pensei em fazer um filme.
Aí, de novo, na África, eu esbarro em Cabo Verde com uma galera fazendo animação das histórias de Cabo Verde. Aí eu comecei a pensar que a minha história encaixava justamente no pensamento que a animação leva ao minimalismo e todo esse lugar sonho, né? Que eu voltei a meu aspecto do quadrinho, do meu aspecto do Barba-Papa, de todo o aspecto que eu tinha das animações, né? E começo a pensar. Abre o edital, né, de 2012, né, das ações afirmativas, e aí nós fomos contemplados. Então, era o Yaya, esse xodó, como a Jamile fala, e é um piloto de uma série de animação que a gente está trabalhando os 14 episódios, e ele leva essas fronteiras, né? Agora, o próximo episódio, nós estamos discutindo com outros parceiros africanos. Vamos falar de Miriam Makeba, né? Que é uma personagem, uma cantora, uma líder da minha geração. E isso que o Yaya é. Yaya é uma bandeira de luta. É uma mulher que vence o extermínio, que vence tudo isso e que traz essa coisa. Yaya, eu digo que Yaya é Obá, é aquela mãe guerreira. É uma mulher que pega a espada, se for preciso, mas a espada dela está na palavra. E com essa palavra, ela consegue juntar o reino do Orum com o reino da Terra, fazendo com que os dois mapas se juntem na Pangeia. O Marcos disse, por exemplo, e isso é certo, né? Que os filmes de vocês, os nossos professores não me encontrariam. Então, essa nossa ação do Laboratório Vagalume, ela é uma iniciativa no sentido de alcançar, né? De oferecer, de disponibilizar, né? De ser uma fonte de possibilidade de encontrar filmes que não se encontram. Então, o programa ele tem essa perspectiva de apresentar um outro olhar, um outro cinema, né? Se os nossos professores, os nossos alunos, eles não têm acesso a esses filmes que eles vão assistir agora, aos filmes de vocês, tem uma coisa que, vendo os filmes de vocês, eu fiquei pensando, porque quando a gente olha os filmes de vocês, tem ali tanta infância, tem tanta criança ali, tem um namoro grande, entendeu? Né? Com o projeto da educação infantil. Né? Então, o cinema está no projeto da educação infantil, a animação está no projeto da educação infantil, o stop motion, os bonecos, a modelagem com argila, as maquetes que a gente vê nos filmes. Por exemplo, também tem criança. E no filme da Chia, que não tem criança, tem uma porção de coisa que as crianças adoram, né? Ou porque são familiares, ou porque elas querem muito saber. Né? Então, da lua e das estrelas até todos os animais que tem no filme, passando pela questão do recorte da colagem, que é uma coisa que a gente usa muito na educação infantil, né? Contar histórias com recorte e colagem, fazer montagens, completar com desenho, né? Enfim, fazer as maquetes todas de histórias, de habitats, enfim, tudo isso é o universo da educação infantil, fora a música, né? Então, quando a gente olha os filmes de vocês, a gente diz, as crianças e os professores da educação infantil vão amar, porque tem muito do que criança se identifica, isso segura o olhar das crianças, isso segura a atenção das crianças, elas vão entrar nesses filmes, né? E elas vão amar esses filmes. Ouvindo vocês ao se apresentarem, o que me parece é que a criança que vocês foram ela foi uma referência muito importante para fazer esses filmes. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir isso de vocês, de ver que experiências importantes na infância com o cinema determinam
os realizadores que vocês são hoje em dia, né? A minha pergunta é a seguinte, para a gente continuar a conversa, né? Quando vocês estavam matutando, pensando, né, idealizando esses filmes, vocês, por acaso, pensavam que as crianças seriam o público-alvo destes filmes? Enfim, o que eu queria ouvir de vocês, né? Vocês acham que vocês fizeram filmes para crianças ou vocês fizeram filmes, né, fundamentais para vocês contarem as histórias de vocês, pensando num público em geral? Então, assim, quando eu vejo os filmes de vocês, o jeito como vocês contam as histórias é tão ligado à infância, tão ligado à infância, tão ligado à infância, né, que eu penso que vocês poderiam contar qualquer história, né, utilizando esses meios que vocês utilizaram para contar. E vocês contam histórias muito duras, né? Eu acho que o Reinaldo e a Jamile contam histórias que são, né, bastante dolorosas, né? Eu acho que o jeito como vocês contam essas histórias nos filmes, elas acabam absolutamente apropriadas pelas crianças, porque elas estão muito contextualizadas numa linguagem, ou em muitas linguagens que elas estão, a partir das quais elas se expressam muito bem, né? Eu acho o seguinte, tem uma curva, né? Tem a questão de você fazer uma obra para criança. E como eu venho e fui criado em cultura afrocentrada, a questão da morte e a questão da vida, da transferência, ela não é escondida da criança. Quando eu recebi esse presente, eu recebi em 2002, 2003, e levei 10 anos para que ele saísse como uma obra, né, cinematográfica. Ele surge quando era contada essa história, originalmente, é uma história popular, ela era contada para que as crianças fizessem o banzo e não se escravizassem. Ela leva à condenação, dentro da gênese dessa criança, do processo de escravidão. Ela não se deixar escravizar. E você vê essas perdas o tempo todo e essa tua relação com o universo mágico, mitológico do candomblé, desse panteão, quando você tem um Xangô que é Zeus, que é Thor, você tem um Oxalá, que é Odin. Então você começa a perceber que Exu é órfão de pais, que ele, para poder se sublimar, eles tiveram que ser exterminados do Orum. Então, a compreensão desses itãs, eles também compreendem todo esse processo, Gabriel, de entender que a perda e o cruel não é cruel, o cruel, essa dor, ela vai fazer uma redenção, uma mudança. Quantas crianças de favela passam o mesmo problema da Yayá e são testemunhas do seu próprio futuro. E quer dizer, é uma história que na África é uma história popular, ela é viva no continente americano. E é muito isso para também trabalhar do como é dura essa vida. É muito isso, é trabalhar de forma transformar essa voz dura, essa voz de dor, de perda, em uma voz revolucionária que possa criar essa amálgama da pessoa não se contentar com uma invasão do DOPS na favela. Cara, primeiro, que palavras maravilhosas de Reinaldo, né? Tipo, vamos fazer essas conexões, cara. Muito importante a gente conectar nossos trabalhos, né? E aí, a primeira pergunta foi a questão desse universo infantil, né? Eu lembro que o Orum, né, o primeiro roteiro que o Thiago trouxe e tal, ele falou, não, a gente vai fazer um filme para adulto. E aí, eu sempre estive dentro do meu caminho, né?
meu Odu, né, meus orixás, eles são ereis, né, são crianças. Eu tenho muito esse universo infantil muito próximo a mim. E aí ele veio com essa ideia, não, vamos fazer um filme para adulto, não sei o que lá. Eu falei, cara, não. Eu lembro que o Thiago, quando viu o filme pela primeira vez, ele odiou. Ele falou, como é que você faz um filme para criança? Eu falei, cara, isso é importante. Porque a gente tem que fazer, tipo, se a gente conseguir conscientizar as crianças, a gente vai gerar adultos melhores, sabe? A gente vai gerar adultos mais conscientes, menos intolerantes. A gente precisa, eu acho que o papel fundamental da gente é, tipo assim, um papel com as gerações que estão nascendo agora e com com gerações que estão crescendo, sabe? Porque, tipo, tem uma frase, né? Acho que do Mandela, que nenhum homem nasce odiando, ele aprende a odiar. Então, isso é muito importante. A gente precisa, né, criar novos olhares, a gente precisa, né, criar esse processo de representatividade, e eu bato nessa tecla, sim. Eu acho que os editais afirmativos foram fundamentais para que a gente estivesse aqui nesse momento. Hoje a gente já consegue acessar linhas de financiamento, Ancine e tal, agora está parada, mas assim, tipo, foram fundamentais. Eu acho que o meu caminho, tipo, eu percebo, né, a gente tem cerca de 20 anos, né, das cotas raciais no país, e tipo, qual é a mudança efetiva que a gente tem com isso? Cara, a gente tem uma mudança efetiva significativa, né? E aí eu volto para seu Abdias do Nascimento, e aí percebo, né, que eles criam outros mecanismos para nos matar. Né? O genocídio do negro brasileiro está posto há muito tempo. Né? E aí eu vou numa frase do Steve Biko, né, que fala que a pior arma do opressor é a mente do oprimido, a maior arma do opressor é a mente do oprimido. E aí eu percebo que quando a gente começa a fazer esses movimentos de libertação de nossas mentes, e a gente vai para o George Floyd, né, nos Estados Unidos, e todo esse movimento reativo que a gente tem no Brasil, tem uma frase da Angela Davis, né, que diz que como a mulher negra está na base da pirâmide, quando a mulher negra se movimenta, o mundo todo se movimenta com ela, e uma senhora da plateia questionou, não, mas como é que movimento é esse? Sabe? Tipo, é o movimento da nossa existência. A nossa existência já é esse movimento de resistência, de luta. Existir para eles, né? E fugir dessas estatísticas que estão postas para a gente é esse movimento. E isso é muito importante. Então, tipo assim, a nossa cultura, cara, ela é demonizada por causa do racismo que está implícito na cultura brasileira, principalmente. Né? Então, a gente precisa quebrar essas amarras. Em 2018, a gente foi para Angola rodar um curta, né? Um longa chamado Calunga. E aí, chegando lá, a gente se via em tudo, sabe? Tipo, era meio louco, assim. Você se via na lata da Nestlé, sabe? Na lata do leite ninho. Cara, ver nós em todos os lugares, pra mim, foi tipo assim, pô, esse é o mundo que nós queremos, sabe? Se poder se enxergar, estar nos lugares, sabe? Nós somos 50% da população brasileira, a gente não tem representatividade na política, a gente não tem representatividade na TV, né? Todas as nossas narrativas, elas vêm fadadas desse processo de dor. Eu acho muito importante esse programa que vocês estão realizando e não trazer essas narrativas de dor. A gente pode falar de ludicidade, a gente pode falar de afeto, né? Afroafeto. A professora Guilherme Penha, da Universidade de Brasília, traz um texto, né? uma dissertação sobre afroafeto. Precisamos falar de afroafeto. Né? Nós não somos números nem estatísticas. Nós estamos aqui para reconstruir imaginários. Né? Estamos nesse lugar. Lembrando que a Jamile comentou que quando ela viu Fuga das Galinhas, ela disse, mãe, é isso que eu quero fazer quando crescer. Eu acho que quando a gente seleciona esses filmes, lá no fundo, assim, o nosso sonho secreto é que tenha uma criança que veja o teu filme, Jamile, e diga, e pense, né? Quando eu crescer, eu quero fazer isso, né? Então, que mude a referência, né? Que eu acho que isso que as cotas, a política de cotas proporcionou, é um fato, a gente vê mudanças muito significativas, né?
que aconteceram em anos recentes. E eu acho que as cotas elas têm possibilitado, né, uma chegada de uma nova geração aí no mercado fazendo cinema, né? E a gente tem hoje um cinema negro novo no Brasil que tem uma força impressionante. É um movimento que certamente a gente está vendo e vai ver muitas coisas boas saírem daí, né? E então eu fico com esse desejo assim de pensar que o teu filme, ou o filme da Tia, ou o filme do Reinaldo vão chegar lá numa criança e isso vai despertar neles um desejo de fazer cinema, como Fuga das Galinhas despertou em ti lá na tua infância. Quanto à pergunta do Gabriel, se o filme tinha sido feito para criança, com certeza. O Fazenda Rosa, ele é uma paisagem sonora, eu sempre digo isso. Ele é mesmo uma paisagem sonora. A obra de Erasto, Fazenda Rosa Total, ele tem 51 minutos. Então, para fazer o Fazenda Rosa, a gente pegou só uma pequena parte dessa obra enorme que é realmente Fazenda Rosa, né? A gente pegou essa parte que a gente julgava que era a parte mais infantil, realmente, e que a parte que podia ser mais visual. Erasto costumava usar muito essas músicas numa oficina que ele dava para criança, que ele chamava Oficina da Abertura do Terceiro Olho, que era quase assim uma aula de yoga e que ele ensinava as crianças a respirar. Então tem realmente toda uma conexão com o mundo infantil, né? Ainda que é uma obra que toca crianças e adultos. A gente teve a oportunidade de ir a muitas escolas também para passar essa obra aqui, e realmente assim o feedback das crianças era sempre maravilhoso, porque havia um pouco de indignação, assim, às vezes, tipo, mas isso não é uma cobra, isso não é um... Eles levantam, assim, os questionamentos, e com certeza a gente se diverte mais passando para criança que para adulto, né? Porque o feedback é sempre mais amoroso, é sempre... Eles questionam, eles levantam questões que é isso, como você disse, nem a gente tinha pensado naquilo na altura. E é muito engraçado ver, porque as crianças, quando elas assistem televisão, a maioria das animações que tem na televisão são o que a gente chama de animação tradicional, 2D, e o stop motion às vezes é meio difícil para elas entenderem, porque é uma forma mais lenta, é um movimento mais lento, né? A gente trabalha com o que a gente chama animação limitada, porque a gente faz muito menos frames por segundo. E isso eu notava que incomodava um pouco as crianças, porque o olhar delas está muito acostumado àquela animação da Disney, que é os 24 frames por segundo, que é uma animação muito rebuscada, né, nos movimentos. Mas eu acho importante elas trabalharem o olhar para todos os tipos de animação, e não só Disney, Pixar, grandes produções. Não, e eu acho que você está falando isso, eu estou lembrando, a sensação que eu tenho a uma certa altura do filme é que eu estou dentro da mata. Eu estou dentro da mata. Nenhum filme da Disney me colocou tanto dentro da mata como o Fazenda Rosa, sabe? Porque a sobreposição dos papéis e os sons e a narração, né? E as figuras que se mexem, elas envolvem a gente, elas nos colocam dentro, né? Gabriel, sem esquecer, né, só bem rapidinho, que a gente trabalha com um conceito, né, que até é o slogan da Sessão Vagalume, que é filmes para crianças de todas as idades, né? Porque um filme bom para criança, ele é bom para qualquer pessoa, né? E então tem uma crítica americana famosíssima, Pauline Kael, que já morreu, que ela dizia isso, né? Ela tem um texto sobre cinema infantil e ela dizia: o filme infantil, ele se ele não for bom para um adulto, ele não vai ser bom para a criança vai rechaçar esse filme, né? Marcos fez eu lembrar uma coisa, vou falar rapidamente sobre isso. Quando eu falo filme para criança, pelo amor de Deus, a gente que trabalha na pedagogia, e eu sou um cara da área da educação infantil,
Para nós, criança é o que há de mais sagrado, é o que há de mais protagonista, é o que há de mais crítico, é o que há de mais produtor, é o que há de mais criador, entendeu? Então, para nós, cinema para criança é maravilhoso. Falar de cinema para criança é falar com o maior respeito às crianças e ao cinema, né? Então, assim, para nós, falar cinema infantil não é um cinema menor, não é um cinema autoexplicativo, não é um cinema que tem que ficar dando legenda, que tem que facilitar. Não, não é nada disso, é o contrário disso. Né? É o contrário disso. Pegando esse gancho do Marcos e do Gabriel, eu, durante quase 10 anos, eu fui articulador da ACITEG, no Brasil e no mundo. A ACITEG é a Associação Internacional de Teatro para Infância e Juventude. E, assim, nós, quando começamos a pensar uma obra, nós pensamos uma obra para esse encontro geracional, esse encontro que o avô leve o neto leve o avô, e tudo entre nesse jogo. Quando o Iaiá era contado por uma candança, por uma senhora, por uma guardiã de histórias, era para que você se fortalecesse. E aquelas crianças que eram capturadas traziam histórias para outros, como uma cantiga de roda que é simples, né? É simplesmente esse universo da infância, que nós chamamos os erês. Todo orixá tem um erê e um ibeji no seu universo. Eu acho que esse universo da infância é o universo da recriação e da possibilidade mágica que eu posso fazer. Quando eu faço uma obra para essa infância, eu tenho que voltar a ser meu ibeji, meu erê. Eu fazia bonecos de papel. E aí, Xia, eu sou da geração do Super Marionette, dos Thunderbird, que eram stop motion, que a gente sabia que era o boneco que fazia assim, e você repetia esse boneco. Eu repetia de papel, repetia com boneco. O stop motion dá uma possibilidade única de eu, em casa, repetir minha animação. Porque ela não é perfeita como na Disney, ela é suja, ela tem o erro, ela tem o erro da continuidade. Então, esse é o universo que a gente está trazendo para essa criança. Não é mais o universo da TV a cores, mas é o universo da inter-relação. Quando eu passo o Iaiá dentro da sala de aula, as crianças querem desenhar um Iaiá. Aí eu digo, olha, o Iaiá é assim. Aí eu faço uma bonequinha de papel, porque a Iaiá não é feita de papel, ela é feita de casca de árvore. Porque ela tem que respirar, todo um sistema, aí é bem teatral. Toda a equipe tinha que pensar e respirar a terra. Então a Iaiá tinha que ser feita da terra. Então ela tinha que ter esse elemento da terra. A roupa é feita de casca de baobá, porque ela veio de Serra Leoa. Isso é feito disso porque ela tem que ter todas essas relações. E aí, quando o Iaiá se materializa, praticamente eu faço uma direção de teatro junto do set. Eu sei que a Jamile e a Xia estão me olhando assim, deve ser um saco esse cara, é maluco ficar. Não, é assim, apaga essa luz, isso aqui não funciona, e não sei o quê. O garoto não vai gostar. Esse personagem não é tão preto, não é a cara dele, vamos lá e vamos trocar. Eu acho que tem muita coisa, eu acho assim. E falar com vocês sobre africanidades, né? Falar no Sul sobre africanidades, eu acho interessantíssimo. Assim. Eu acho que o grande barato do Sul é que é a região menos negra, com mais influência da cultura negra do Brasil. Existe mais casa de santo em Porto Alegre do que, Jamile, em Salvador. Existe mais pessoas raspadas em orixá no sul do país do que em outra região do país. Como diria Carlos Moore, né? É essa África que incomoda, que revoluciona, que transforma e que subtrai.
Porque se você pensar que a América Latina foi colonizada pela África, é uma coisa muito clara. Nós temos 60% da população da América Latina e já fomos 80% no período da colônia. E quando o Yaya pega a vassoura e vai contar a história, todas as nossas vós, quando contavam a história, faziam as histórias no hábito de trabalhos domésticos. Quando a Tia fala da poesia do irmão do Naná, eu fico assim, pô, gente, minha vida toda foi encontrar o Naná no Rio, bater papo, falar de espetáculo. Quer dizer, eu não conhecia o irmão do Naná. Eu acho assim, esses encontros, essa possibilidade da sua vida ser uma eterna alfabetização. Acho que pegando esse gancho, cara, eu anotei algumas coisas aqui. A primeira vez que eu descobri que tempo era orixá, assim, eu fiquei encantada. E aí a gente vai para dentro do terreiro e a gente percebe que o tempo é outro, sabe? Que a natureza do que a gente está acostumado a achar que é o tempo do cronômetro do relógio, existem vários tempos. E isso, para mim, é encantador. O Orum, ele termina, né, com Luna Senhora contando a história que o avô dela tinha contado no início do filme para uma outra criança. E aí ela fala, tipo assim, uma das últimas frases do filme é tipo, e nesse mesmo tempo, ela fala da vaidade, do orgulho e dos ciúmes. E aí fala que nesse mesmo tempo nasceu o amor, a busca pela paz, o respeito à tradição e aos mais velhos. Então, tipo assim, pra gente entender que a gente precisa das duas coisas, sabe? E isso é muito, tipo, desse universo infantil, né? A criança chega no mundo desse jeito e a gente vai moldando ela, né? Voltar de novo a Mandela, né? A gente vai sempre recorrer aos nossos ancestrais, ao Sankofa, né? Eu estava acompanhando a live da Flávia Oliveira e aí a Flávia falou assim, muita gente fala que nós, né, estamos acostumados a sempre olhar para o passado e muita gente vê isso como de uma forma muito negativa. Mas, cara, se a gente não olhar para o passado, a gente vai continuar sempre cometendo os mesmos erros. E, assim, a minha geração, né, muitos dos nossos têm um grande problema aqui de não saber referenciar quem veio antes. Né? A gente está aqui porque a gente sabe que essa trajetória foi construída. Dona Leia, que ainda está entre nós, Léa da Cia, e tantos outros, sabe? Tipo, o Darcy Ribeiro, né? Tantos outros que são tão importantes, né, para a construção da nossa narrativa, né, da nossa trajetória. Tipo, saber ouvir os mais velhos, essa relação, a gente precisa construir a relação entre a infância e a velhice, não tipo, criar isso como dois universos completamente opostos. Se a gente souber unir isso, cara, eu acho que, tipo, volto de novo às matrizes afro-brasileiras e africanas, né, reverenciar o mais velho é super importante, né, porque é com eles que a gente aprende. Sabe, eu acho que é super importante a gente ter esses movimentos de reconhecimento, né, de ressignificação dessas palavras, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que perceber de onde a gente está. O que é que o colonizador nos fez, né? Tipo, trouxendo nossos ancestrais para cá, mas ao mesmo tempo a gente precisa se apropriar dessa terra, cara. E tipo, ela é nossa, sabe? E isso é muito importante. E eu vejo isso nesses processos desse movimento que tem nascido, né? E eu acho que a gente dialoga pouco com a diáspora, sabe? Tipo, o Brasil dialoga pouco com as diásporas, né? E aí, tipo, nesse movimento de tentar dialogar um pouco, né? Eu comecei a fazer algumas conexões aqui com a Colômbia, e é bem interessante ver como é que esses movimentos, eles também têm algumas animações infantis muito legais, e também trabalham nesse processo de formação de crianças, né? E isso é muito importante. Eu queria fazer só uma observação, Jamília, eu não sei, quando você diz, por exemplo, que a gente vai
moldar as crianças, moldar a infância, que a gente tem como fazer isso e tal, né? Eu penso que sempre tem uma ilusão de que todo o processo de educação, seja em casa, né, com as famílias ou na escola, né, de que a gente tem uma capacidade de moldar o outro, né? Nessa hora eu sempre lembro do Paulo Freire quando ele diz que a educação é uma prática da liberdade, né? Da emancipação, né? E não o contrário. E eu acho que as crianças, elas quando elas se dão conta disso, né? Quando a relação dos adultos com elas é mais no sentido de moldar e de colonizar, elas têm as suas estratégias de resistência. E é muito curioso de ver como elas se reorganizam, né? E como elas... E aí, o Renato falou uma coisa que é isso, e que eu acho que isso é a prova de que a gente não molda. Elas recriam tudo que chega para elas, né? Elas recriam, elas têm um filtro de leitura, de recriação, né? Que elas nos devolvem nas brincadeiras, nos jogos, nos faz de conta, nos desenhos, né? E até mesmo nos conflitos que elas se envolvem, né? E eu não queria deixar de falar isso, só porque muita gente da educação infantil vai nos ouvir, vai estar com a gente, e é importante a gente reforçar, né? Que as crianças, por pequenininhas que sejam, elas já vêm para o mundo com esse filtro de leitura, de recriação de tudo que chega para elas, né? E aí, ver os filmes de vocês é um jeito de chegar até elas, né? E de se preparar também para ver que apropriações elas vão fazer, como é que elas vão recriar esses filmes de vocês para levar junto com elas mundo afora, né? Como os Thunderbirds, como, enfim, a Fuga das Galinhas. E aí é isso, né? A gente precisa aproximar os mais velhos dos mais novos. Bom, Gabriel, eu acho assim, quando você fala de cooperação, e nós estamos falando aqui para professores da educação pública, né? Eu acho que é fundamental falar, né, que a sociedade ela é cruel com essas crianças, né? A criança da educação pública ela tem que compartilhar uma sala com 35, 40, 50 crianças. Ela tem que atravessar uma batida policial, como aqui no Rio de Janeiro. Ela tem que pegar, às vezes, um BRT, muitas das vezes ser empurrada. Então, assim, a gente está... quando você constrói uma obra hoje para a infância, para essa criança, você também tem que dar segurança para que ela se resista ao processo. Então, assim, a gente está trabalhando para construir uma obra para recuperação, ressignificação desta infância. Então, assim, eu acho que quando você faz uma obra para a infância no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, a gente está batalhando com um processo de não só genocida étnico, mas um genocida de cabeça, de povo. Então, assim, quando eu escrevo Yaya encontrando essas personalidades de luta, Yaya é essa guerreira. Yaya, muitas das vezes, nesse novo roteiro, eu estou usando fala do Lewis Hamilton, o piloto de Fórmula 1 que está surpreendendo com a sua consciência crítica dentro de um mercado que não tinha consciência crítica. E aí é pegar esses nós, é desatar nós dessa infância. E eu acho que aí o audiovisual, a animação, nós temos a possibilidade de reler esses livros de vida,
reler essas vidas, esses processos e desatar esses nós desses corpos femininos. Começar cartas de final. Foi muito importante para mim esse convite de vocês. Fazenda Rosa é um filme de 2015 e a gente sabe que curta-metragem ele tem uma vida curta, na verdade, que é essa vida de festivais e daqui 1 ano, 2 anos, os festivais não aceitam mais filmes que foram feitos naquele ano, porque tem sempre a coisa de filmes novos e tal, rotatividade. Então, foi uma forma também de eu me reencontrar com essa obra, com essa animação. Foi o meu primeiro curta-metragem. Ele é um trabalho muito importante de oralidade, que Erasto... Eu falo até que ele é um trabalho que às vezes você pode assistir ele de olhos fechados. Apesar de todo o apelo visual, né, que tem, acredito que essa oralidade de Erasto é uma coisa muito tradicional, né, da cultura de onde ele veio. O Erasto ele é um rapaz, ele cresceu numa comunidade, apesar do irmão dele ter ido para fora, ele ter ido para fora também uma época com o irmão, ele sempre viveu, cresceu aqui em Olinda. Erasto é o fundador, ele é a pessoa que inventou um verbo que a gente usa aqui, que é o olindar, que é, na verdade, você sair andando por Olinda, sentando nas calçadas, falando com as pessoas, vendo o pessoal passar. E visualmente ela é uma obra que ela trata de ressignificar imagens, né? São recortes, nem sempre os recortes são aquilo que eles parecem. A forma, e não é só o conteúdo do recorte, é a forma como você recorta ele, é o quadrado, é o triângulo, tem recortes que se repetem na animação, em uma cena. Eu falo que os recortes são atores. Tem um recorte lá que eu chamo ele de foguinho. O foguinho ele foi usado em quase todas as animações que eu fiz, o mesmo foguinho. Então é como se fossem atores fazendo outros papéis. Tem uma lixa, um pedaço de lixa também que eu carrego comigo, ele já foi árvore, ele já foi chão, ele também já fez essa ressignificação da imagem também. Eu acho que é algo muito importante assim, trabalhar com as crianças. Eu acho que eles podem se divertir muito também com isso, através da colagem. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de sair das salas de cinema e ir para as escolas. Para mim é uma honra. Muito agradecida. Um grande beijo para vocês. Obrigado, Chia. Obrigado. Galera, queria agradecer. Deixar uma frase aqui, né? Lute como Xangu. Adorei, Chia. Adorei. E super importante, né? A gente pensar que a gente constrói essas narrativas justamente para chegar no público, né? E aí tentar fazer essa condução de construção, né? Reconstrução de imaginários, que é super importante, né? Da gente começar a se ver nas telas. Eu acho que, tipo, de novo voltando, né? A questão de que talvez os nossos filmes, em algum momento, né? Se tornem referencial para essas crianças, né? De tipo poder se ver na tela, e eu acho isso é de fundamental importância, né? Se ver, saber que a gente tem outros papéis, né? A gente não está só condicionado a esses estereótipos que estão postos, né? Eu acho que isso é fundamental. Tem uma frase de um poeta aqui de Salvador, né? Já falecido, chamado Limeira, que fala que se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. E todos os dias eu acho que a gente está reconstruindo Palmares a partir desses processos. Eu acho que o Orum pode contribuir com a 10.639 como mais uma ferramenta, né, de combate ao racismo e intolerância religiosa, a partir dessa narrativa lúdica. Aos professores que estão nos assistindo, que queiram entrar em contato, sintam-se à vontade. Meu Instagram é Jamile Coelho, super simples, se quiser tirar dúvida, trocar ideias. Eu adoro esse contato, né, essa resposta. Eu acho que é super importante, né, ver que seu filme ele não é uma obra, ele é uma obra que ela continua, né. Eu acho que tem uma senhora, né, Conceição Sena, que faleceu recentemente, e ela era atriz aqui da Bahia,
e ela fala que o cinema é a arte de deixar a gente eterno, de eternizar as coisas. E eu acredito muito nisso, que o cinema é essa arte que pode eternizar, porque quando a gente concebe um filme e coloca no mundo, ele não é mais nosso, ele é desse universo, né? E Orun é isso. Eu só quero agradecer, né, ao povo do Sul, né, que a gente tem que falar o povo do Sul, o povo do Norte, o povo do Nordeste, mas o povo do Sul, por estar aí nesse momento discutindo o Iaiá. E assim, eu tenho que agradecer a vocês, professores, e lembrar que se não fosse a professora Sueli Mello, em 1968, permitir que eu tomasse as aulas dela de assalto para falar dos meus sonhos, das minhas maluquices, teoricamente, eu não conseguiria fazer o Iaiá. E eu fico imaginando se vocês deixarem crianças que viram Iaiá soltar esse gene, esse erê que tem dentro deles e dominarem as aulas. Nós vamos ter pessoas maravilhosas para frente. Não vão ter só a Jamile, eu, a Chia. Vão ter pessoas muito grandes aí na frente. Revolucionários a partir de livros que são escritos por eles mesmos. É isso que é importante. Cada um de nós é um livro com páginas em brancos a serem preenchidas. É isso que eu queria desejar a vocês, professores. Deixem eles pensarem, deixem eles criarem. Bom, então, para encerrar, né, dizer que a seleção desses filmes e a conversa, né, com os seus realizadores, realizadoras, é um momento muito importante assim na história do programa. Acho que a gente está podendo possibilitar isso para as professoras, professores, alunos e alunas da nossa rede pública de ensino, né? Aqui em Porto Alegre é realmente uma coisa que nos deixa muito felizes assim por estar apresentando filmes de altíssima qualidade que trazem para o debate e dão protagonismo, né, a temas e questões que são urgentes, que precisam ser discutidas, debatidas, e a escola é o melhor lugar para isso, porque é onde tudo começa, né, na nossa vida. Certamente a criança que chega na escola lá pequenininha, ela não tem nenhum preconceito, ela está aberta para o mundo, assim, né, e a gente tem que investir na formação, né, dessas crianças, e eu acredito que esses filmes e a conversa com as pessoas que fizeram esses filmes, né, vai realmente poder servir para os professores que estão aqui nos escutando, né, para realmente despertar nos seus alunos coisas muito bacanas e transformá-los em sujeitos bacanas, interessados em cinema brasileiro, né, que é muito importante também, né? É isso que a gente acredita, que o cinema realmente pode transformar as pessoas, ser uma ferramenta de transformação das pessoas em pessoas melhores, fazer com que elas tenham uma vida melhor, né? Então é isso, muito obrigado, e seguimos na luta, que é longa e é árdua, é muita coisa a fazer ainda, muita coisa a transformar. Bom, o Marcos disse que agora há pouco que a gente fez muita escavação e muita mineração e encontrou esses diamantes que são esses filmes, né? E junto com eles vieram essas pessoas lindas com quem a gente conversou agora, e como diz o Arnaldo Antunes, já foram criança, né? Todos eles já foram criança, e fiquei muito feliz de saber que essa criança que eles foram continua junto, e foram musas, foram inspiradoras, estiveram muito presentes na elaboração e na realização dos filmes, né? Então, para a gente que é professor, para todo mundo que já foi criança, né, é muito bom a gente se encontrar grande, né, grisalho, careca, com cabelo, enfim, né, falando de infância, de educação infantil, pelo cinema, né,
e pelo quanto ele segue junto com a gente e o quanto é importante a gente apresentar esse cinema para as crianças, para ele seguir junto com elas e ajudá-las a se autoconstituir vida fora. Tomara que vocês gostem muito dos filmes e gostem muito dessa nossa conversa também. Um abraço para todo mundo. Eu sou aquela que fica a testemunhar a história do povo negro na África e nas Américas, a guardiã do tempo. Vou chamar a mim ou a outros orixás, cantando e tocando um instrumento sagrado. Alguém vem vindo aí, alguém vem vindo aí. Cinza e marrom é rolinha, na capoeira sininha, azul escuro é azulão, o passarinho da canção. Quando canta pinta-silga, acompanhado de patativa, azulão.